No universo das finanças pessoais existe um inimigo silencioso, invisível e implacável que trabalha 24 horas por dia para corroer seu poder de compra. A inflação, ela é a razão pela qual o dinheiro que você tem hoje não compra a mesma quantidade de bens e serviços que comprava no ano passado. A inflação não é apenas um termo econômico complexo. É um fenômeno que afeta diretamente o seu dia a dia, desde o preço do pão na padaria até o valor do seu aluguel. Ignorá-la é o mesmo que deixar seu dinheiro em uma conta com vazamento. Este artigo tem como objetivo desmistificar a inflação e, mais importante, armar você com as estratégias de proteção necessárias para garantir que seu patrimônio não apenas sobreviva, mas prospere, mesmo em cenários de alta de preços. Vamos entender o que ela é, como ela age e, principalmente, onde investir para que seu dinheiro tenha ganho real, ou seja, renda acima da inflação. Sua defesa contra a desvalorização começa agora. O que é a inflação e como ela rouba seu poder de compra? Em termos simples, a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços. Ela é medida por índices, sendo o principal no Brasil o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que reflete o custo de vida para a maioria das famílias. O efeito prático da inflação é a diminuição do poder de compra da moeda. Se a inflação anual for de 10%, significa que, em média, você precisa de 10% a mais de dinheiro para comprar as mesmas coisas que comprava antes. Exemplo real. Imagine que em janeiro você comprava 100 litros de gasolina com R$500. Se a inflação da gasolina for de 20% no ano, em dezembro, esses mesmos R$1.500 só comprarão cerca de 83 litros. Seu dinheiro perdeu valor. A inflação é um imposto silencioso, que atinge a todos, mas principalmente aqueles que deixam o dinheiro parado ou investido em ativos que rendem abaixo dela, como a poupança. A mentalidade do investidor anti-inflação. Para vencer a inflação, é preciso uma mudança de mentalidade. Dica de mentalidade: o ganho real é o único ganho. Pare de olhar apenas para a rentabilidade nominal, o número que o banco te mostra. O que importa é o ganho real. Rentabilidade nominal. Inflação. Se seu investimento rendeu 10% e a inflação foi de 8%, seu ganho real foi de apenas 2%. Dica de mentalidade 2. O risco de não fazer nada. O maior risco não é investir em algo que flutua, mas sim deixar o dinheiro parado, garantindo a perda para a inflação. A inação é a maior inimiga do seu patrimônio. Dica de mentalidade 3. A inflação é uma constante. Entenda que a inflação é um fenômeno estrutural da economia. Você não pode eliminá-la, mas pode e deve se proteger dela. Estratégia 1. Investimentos atrelados à inflação. O escudo. A forma mais direta e eficaz de se proteger da inflação é investir em ativos que tenham seu rendimento corrigido por ela. Tesouro IPCA+. O que é título público federal que paga a variação do IPCA e inflação, mais uma taxa de juros prefixada, ex-IPCA mais 5%. Vantagem: garante que seu dinheiro sempre terá um ganho real, os 5% do exemplo acima da inflação, além de ser o investimento mais seguro do país. Ideal para metas de longo prazo, como aposentadoria e educação dos filhos. 2C, LZs e LCAs indexados ao IPCA, o que é títulos de crédito privado, bancos que também oferecem a correção pela inflação mais uma taxa. Vantagem: podem oferecer taxas mais atrativas que o Tesouro e, no caso de LCI e LCA, são isentos de imposto de renda. Atenção! Verifique a solidez da instituição emissora e se há cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. 3. Fundos de investimento imobiliário, FIIs de papel. O que é? Fundos que investem em títulos de dívida imobiliária CRIs que, em sua maioria, são corrigidos pelo IPCA. Vantagem: oferecem uma renda mensal de dividendos que acompanha a inflação, proporcionando um fluxo de caixa protegido. Estratégia 2. Diversificação e ativos reais. O contra-ataque. A diversificação é a segunda linha de defesa. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, especialmente em cenários de incerteza. 4. Ações de empresas com poder de preço. O que é? Investir em empresas que conseguem repassar o aumento de seus custos inflação para o preço final de seus produtos, sem perder clientes. Vantagem: o lucro da empresa tende a crescer junto com a inflação, protegendo o valor da sua ação. Exemplo real: empresas de utilities, energia, saneamento ou grandes marcas de consumo costumam ter esse poder. 5. Moedas fortes e ativos globais. O que é? Investir em dólar, euro ou em ativos internacionais, ETFs, BDRs. Vantagem: em muitos casos, a desvalorização do real frente a moedas fortes é um reflexo da inflação local. Ter parte do patrimônio em moedas estrangeiras protege contra a inflação interna. 6. Imóveis tijolo.
O que é investimento direto em imóveis ou através de FIIs de tijolo que investem em prédios físicos. Vantagem: o valor dos aluguéis e dos imóveis tende a ser reajustado pela inflação IPCA ou IGP-M, preservando o valor do capital. O efeito da inflação no seu dia a dia. Exemplos práticos: a inflação afeta cada aspecto da sua vida. No orçamento doméstico, o preço dos alimentos e combustíveis é o primeiro a subir, forçando você a cortar gastos ou a buscar renda extra. Nas dívidas, a inflação alta geralmente leva o Banco Central a aumentar a taxa Selic, o que encarece o crédito, empréstimos, financiamentos, tornando as dívidas ainda mais pesadas. Na aposentadoria, se você não investir em ativos que rendem acima da inflação, o dinheiro que você juntou para a aposentadoria terá um poder de compra muito menor do que você planejou. Exemplo real de perda: o aposentado José tinha R$100 mil em 2010. Se ele tivesse deixado esse dinheiro parado e a inflação acumulada no período fosse de 100%, em 2020 ele ainda teria R$100 mil, mas o poder de compra seria o equivalente a R$50 mil de 2010. Ele perdeu metade do seu patrimônio em valor real. O roteiro de proteção. Ação imediata. Como você pode começar a se proteger hoje? Passo 1. Livre-se das dívidas caras. A primeira e melhor proteção contra a inflação e a alta de juros é não ter dívidas, especialmente as de cartão de crédito e cheque especial. Passo 2. Mantenha a reserva de emergência em renda fixa pós-fixada. Sua reserva deve render pelo menos 100% do CDI, que acompanha a Selic e, indiretamente, ajuda a combater a inflação. Passo 3. Invista para o longo prazo em ativos indexados ao IPCA. Comece a alocar parte do seu patrimônio em Tesouro IPCA+, ou FIIs de papel para garantir o ganho real. Passo 4. Diversifique. Não dependa de um único tipo de investimento. Misture renda fixa, renda variável, ativos nacionais e internacionais. O controle está em suas mãos. A inflação é uma realidade econômica, mas a desvalorização do seu dinheiro é uma escolha. A escolha de ignorar ou de agir. Vimos que o conhecimento e a diversificação são suas armas mais poderosas. Ao entender o mecanismo da inflação, e ao investir em ativos que acompanham, você garante que seu esforço e seu patrimônio sejam respeitados. Não deixe que o inimigo silencioso roube seus sonhos. Comece hoje a proteger seu dinheiro e a construir um futuro financeiro com ganho real. Este texto foi elaborado para fins informativos e educacionais. Consulte um profissional de finanças para um planejamento personalizado.